Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo vamos estudar uma súmula interessante com relação ao tema do aviso prévio. É a súmula 276, está aqui na tela, e ela fala: aviso prévio, renúncia pelo empregado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido novo emprego. Então, uma súmula que nos remete aqui diretamente ao princípio da irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade das normas trabalhistas, dos direitos trabalhistas, né? E também o princípio da imperatividade. São dois princípios que a gente trabalha bastante no nosso curso de Direito do Trabalho. Imperatividade é aquela ideia de que as normas trabalhistas, em geral, né, salvo disposição expressa em sentido contrário, mas as normas trabalhistas em geral são obrigatórias, são imperativas, são cogentes, né? Não podem ser afastadas pela vontade das partes, né? Porque se pudessem ser afastadas, o próprio direito do trabalho deixaria de existir, porque haveria uma imposição das normas pela parte mais forte, que em geral vai ser o empregador. Tá? E renunciabilidade, o direito trabalhista não pode ser renunciado, né? O trabalhador não pode abrir mão do direito justamente porque é uma norma imperativa, uma norma de ordem pública, cogente, né, que é obrigatória. Muito bem, e como é que se aplica esse raciocínio com relação ao aviso prévio, então? Eu tenho que lembrar com vocês aqui a redação do artigo 487 da CLT, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 1º menciona: a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Tá? Então, o parágrafo 1º é a situação do aviso prévio concedido pelo empregador. E o parágrafo 2º é o aviso prévio concedido pelo empregado. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Tá? Ou seja, o empregador, né, quando o empregador quer romper o contrato de trabalho sem justa causa, a dispensa imotivada, a dispensa sem justa causa, o empregador vai lá e faz o quê? Concede o aviso prévio. Né? O aviso prévio dado pelo empregador, ele pode ser indenizado ou pode ser trabalhado. Tá? Bom, perceba que a súmula aqui ela está se referindo à situação do aviso prévio concedido pelo empregador e que seja trabalhado. Tá? Por quê? Porque aqui, se o aviso prévio fosse indenizado, o patrão vai lá simplesmente paga aquele mês, paga o valor do aviso prévio, né? Sequer faria sentido a gente cogitar e pensar aqui em dispensa de cumprimento, do trabalhador pedir para não cumprir o aviso prévio, né? Por exemplo, então, não faria nem sentido logicamente, tá? Porque já foi indenizado mesmo. Se já foi indenizado o aviso prévio, é claro que se já foi indenizado, o trabalhador já vai receber aquele valor sem trabalhar, tá? Não é trabalhado, né? E, portanto, seria incompatível. A súmula fala, portanto, aqui dessa segunda situação aqui, do aviso prévio que é trabalhado, né? Que vai ser no máximo de 30 dias. Já vimos isso aqui em outras súmulas, né? Por mais que seja proporcional ao aviso, os dias que excederem os 30 dias vão ser pagos, vão ser indenizados, e o período trabalhado de aviso prévio ele vai ser no máximo de 30 dias. Vimos isso aqui já em outros vídeos no desafio das súmulas, tá? E aí acontece aqui o seguinte, eu vou até deixar aqui linkado para vocês aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, vou deixar linkado o vídeo em que a gente menciona essa situação da proporcionalidade do aviso prévio aqui, é um vídeo recente inclusive, tá? Mas muito bem, o que vai acontecer aqui nesse caso então? Né? Aviso prévio trabalhado. Então o empregador fala, olha, eu estou te dispensando, por exemplo, nesse dia maravilhoso, que é o dia 20 de setembro, né, que é o dia do meu aniversário, vocês sabem disso, 20 de setembro de 2023, por exemplo, eu estou dispensando você, empregado. E você vai trabalhar aqui, portanto, para facilitar aqui as contas, vamos pensar que serão 30 dias, até o dia 20 de outubro de 2023. Vai ser um período trabalhado. Aí o empregado começa a trabalhar, trabalha 1, 2, 3 dias, e aí ele fala, pô patrão, me libera aí, deixa eu não cumprir esse aviso prévio. Me libera desse cumprimento desse aviso prévio. Será que é possível essa dispensa de cumprimento? Não, não é possível, tá? Não é possível porque o que vai acontecer aqui, esse aviso, se o patrão concordar com isso, se o empregador concordar que o trabalhador não trabalhe mais, esse aviso prévio ele vai se transformar num aviso prévio indenizado. Tá? Eu vou ter ali a figura de um aviso prévio indenizado, né? E aí as regras que vão se aplicar vão ser essas. Maravilha? Agora, se o empregador não concorda, se o trabalhador
ele vai lá e fala, poxa, patrão, me libera aí do aviso prévio, deixa eu não trabalhar, tá? E aí se o empregador não concorda com isso e o trabalhador começa a faltar, por exemplo, eu vou ter faltas. Eu vou ter faltas que são faltas injustificadas. Inclusive, né, de acordo com o montante das faltas, isso até pode caracterizar, né, se o trabalhador faltar os 30 dias, até poderia caracterizar um abandono de emprego, poderia caracterizar uma desídia, né, alguma situação de falta injustificada, tá? Mas o fato o aviso prévio ele continua valendo, ele continua em vigor. Maravilha? Bom, o que vai acontecer é isso. Aviso prévio, então, concedido pelo empregador, né, indenizado, você não aplica a súmula. Né? E se for trabalhado, portanto, né, ele vai ter que ser trabalhado efetivamente. E se não houver acordo entre as partes, é claro que se o trabalhador começa a faltar, ele vai ter faltas injustificadas. Agora, a súmula traz uma situação aqui que é uma situação excepcional, que vai dizer o seguinte, olha só, se o trabalhador conseguir outro emprego, né, ele obteve novo emprego aqui durante o aviso prévio e vai começar a trabalhar nesse novo emprego, aí nesse caso sim, o trabalhador poderia renunciar, entre aspas aqui, né, porque não seria bem uma renúncia, mas ele poderia abrir mão do aviso prévio. Por quê? Porque ele realmente está ali já com outro emprego. E o aviso prévio ele tem o objetivo justamente de permitir, do ponto de vista do trabalhador, de permitir que o trabalhador justamente procure outro emprego e consiga outro emprego. Então, se esse objetivo foi alcançado, né, se ele conseguiu outro emprego, é claro que aí nesse caso, poderia sim o trabalhador renunciar e aí deixar de trabalhar aquele resto do período do aviso prévio e isso não vai ser considerado falta, né? Aí no caso você vai ter uma extinção. É até uma situação interessante a gente pensar, porque não tem uma resposta tão clara da lei para essa situação, tá? O que me parece aqui vai ser o seguinte, nesse caso aqui, a gente vai ter uma extinção do contrato, né? E simplesmente ali o trabalhador não vai receber os dias restantes. Mas ao mesmo tempo não pode ser considerado justa causa, tá? Então não pode ser considerado uma justa causa aqui, não pode ser considerado um abandono de emprego, justamente porque o trabalhador comprovadamente, né? Isso aí vai ter que ser comprovado num processo através de uma prova documental, né? Por exemplo, a carteira de trabalho já foi assinada por um novo empregador ou já há um outro contrato de trabalho que aquele trabalhador firmou com outro empregador. Né? Então eu não posso considerar isso como abandono. Ele parou de comparecer no aviso prévio, né? O trabalhador para de comparecer no aviso porque conseguiu outro emprego. Isso é abandono de emprego? Não, isso não é abandono de emprego. Eu não posso considerar aqui uma justa causa nesse caso. Tá? E ao mesmo tempo aqui não parece justo que o empregador tenha que pagar todo o período do aviso. Né? Por quê? Porque justamente o trabalhador não está trabalhando mais ali, ele não vai ter que pagar aqueles dias. Então me parece que se for esse o caso, né, aqui da parte final da súmula, né, em que o prestador de serviços ele obtenha novo emprego, o que vai acontecer? Digamos lá, o trabalhador ele trabalhou 10 dias do aviso prévio, tá? E aí faltaria trabalhar mais 20 dias. Só que aqui no 10º dia ele conseguiu um outro emprego. E aí, portanto, ele para de comparecer nesses 20 dias finais do aviso prévio. O que vai acontecer aqui? Simplesmente o trabalhador não vai receber esses 20 dias. Tá? Então vai se considerar o contrato de trabalho extinto. E aí, claro que pode gerar uma discussão se a extinção ela foi aqui após o 10º dia ou se ela foi aqui após o 20º dia, após o 30º dia no caso, né? E parece que a extinção seria realmente aqui após o 30º dia, né? Porque o período do aviso ele vai se integrar ao contrato para todos os fins. Só que o trabalhador, claro, não vai receber aqui esses 20 dias porque ele não compareceu, tá? Então, simplesmente aqui o que eu vou ter nesse caso é isso. Eu vou ter, então, faltas sem justificativa aqui do ponto de vista do empregador. Então, são faltas que não vão ser pagas, né? Não vão ser faltas remuneradas pelo empregador, mas ao mesmo tempo eu não posso aplicar uma justa causa, né? E aí, decorrido o prazo de extinção do contrato, esse trabalhador vai receber as rescisórias, vai receber lá suas férias proporcionais com 1/3, 13º proporcional, fundo de garantia com 40%, inclusive ele vai receber tudo isso, né? Seguro-desemprego, claro que ele não vai sacar porque ele conseguiu outro emprego, mas ele vai receber todas as parcelas e só o aviso prévio que os dias que ele não trabalhou é que ele não vai receber, tá? E parece que essa seria a solução aplicável aqui, né? A súmula não vai tão longe, a súmula ela é mais objetiva. E a súmula menciona apenas que o empregado não poderia renunciar ao aviso prévio. Tá? Então, lembrando, a súmula fala da situação do aviso prévio concedido pelo empregador,
aviso prévio trabalhado e não aviso prévio indenizado. Se for o aviso prévio concedido pelo empregado, né, aí a gente vai aplicar aqui o 487, parágrafo 2º. Ou seja, o empregado tem que dar o aviso prévio, ele vai ter que trabalhar os 30 dias, a não ser que o empregador libere, tá? O empregador, ele pode, nesse caso, o empregador ele pode dispensar o empregado de cumprir, né? Caso o empregado tenha interesse em não cumprir o aviso prévio, aí nesse caso seria possível, tá? E aí você vai ter uma extinção do contrato imediato. Ou então, se o trabalhador não concede o aviso prévio, esse tempo de aviso prévio, os 30 dias, tá? E somente os 30, não pode ser os dias proporcionais, porque a proporcionalidade só se aplica em favor do empregado. Já vimos isso aqui no outro vídeo. Mas o fato se o trabalhador não concede o aviso prévio, aí o aviso prévio vai ser descontado da rescisão daquele trabalhador, tá? Então, o valor correspondente ao aviso prévio vai ser descontado, vai ser compensado do valor que aquele empregado vai ter a receber por força daquele pedido de demissão, tá? E aí, portanto, não é a situação também da súmula 276. A súmula 276, portanto, se refere ao aviso prévio concedido pelo empregador, aviso prévio trabalhado pelo empregado. Maravilha, minha gente? Fico por aqui então. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com pelo menos um amigo, um colega, porque isso ajuda o nosso projeto a continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Grande abraço, até o próximo vídeo.